A violência na política ela também acontece, né? Não existe um espaço que a mulher esteja ocupando hoje em que ela esteja livre de violência. Se ela está no trabalho, ela está sofrendo assédio moral, sexual. Se ela está dentro do ônibus, ela sofre importunação sexual. Se ela está dentro de casa, tem a violência doméstica. E na política, mesmo sendo um espaço de poder, nós mulheres sofremos a violência política de gênero. Porque quando a gente entra e ocupa um espaço desse, primeiro vem os questionamentos sobre tudo. Sobre a sua capacidade, sobre o seu visual, enfim, sobre tudo. Coisa que com o homem não existe questionamento. Às vezes, nós mulheres, principalmente que vivemos nesse mundo político, nem imaginamos que estamos sofrendo uma violência política. Porque a gente não quer se colocar nessa situação. Mas não somos nós que nos colocamos, a gente vivencia isso. E às vezes a gente não consegue nem dimensionar que aquilo é uma violência política. Então acho que hoje um dos maiores problemas na política é a violência política de gênero, né? Que não é responsável mais só por calar mulheres. Assim, não, você não vai falar. É responsável pela morte de mulheres, né? Nós mulheres, embora sejamos metade da população, mais da metade da população que vota aqui, por exemplo, no Ceará, em Fortaleza, nós ainda temos uma representação ínfima quando a gente compara com a participação masculina, né? Aqui em Fortaleza, por exemplo, nós temos 43 vereadores que foram eleitos, né? E desses 43 vereadores, somente 9 foram eleitas vereadoras mulheres. E dessas 9, com essa questão das suplências, hoje a gente se resume a 7. Então é muito mais difícil pautar assuntos, temas ligados às mulheres, contra a violência política, contra a violência doméstica, ampliar os nossos direitos se a gente não estiver à frente deles. Então, a gente precisa ampliar a participação das mulheres na política. Nós temos municípios em Fortaleza que não tem nenhuma mulher na sua Câmara Municipal. Então, isso é preocupante. Porque é que nós, mulheres, sabemos da importância das mulheres na política e continuamos elegendo mais homens do que mulheres. Então, essa é uma responsabilidade que a gente tem que puxar para a gente também. As mulheres têm que compreender a importância da gente estar elegendo, colocando no poder as mulheres, e mulheres de luta, mulheres que compreendam a importância do parlamento para organizar a nossa luta, para organizar a nossa participação, né? E essa questão da violência política ela é algo sério que precisa ser debatido. Os mandatos coletivos aqui no Brasil, eles não têm ainda uma forma de condicionar regras, não é ainda legalizado aqui no Brasil, né? O nosso sistema eleitoral ele ainda é de uma única pessoa, mas a nossa lei não veda que os mandatos coletivos existam, então é nessa brecha que nós conseguimos ser eleitas, inclusive, mas na urna tudo é individual, né? O mandato coletivo é registrado no meu CPF, eu sou a representante formal desse processo, mas a gente tem um acordo político, todo o nosso mandato é feito dentro de um único partido, que é o PSOL, e aí essa ideia surge exatamente da necessidade que a gente tivesse mais representação política de corpos que normalmente estão fora da política, mulheres negras, vindas da periferia, nós também somos mulheres LGBTs, né? Então, são corpos que aqui na Câmara, como a gente só tem a gente, né? Nós somos o único mandato de mulheres negras, vindas da periferia e assumidamente LGBTs, né? E quando eu fui ser suplente do senador Camilo, hoje ministro, a primeira pergunta que me fizeram foi assim, mas você não acha que você caiu no seu colo, que foi uma coisa rápida demais, sua ascensão?
como assim? Eu morro de trabalhar, fui prefeita por 2 mandatos, fui deputada estadual por 2 mandatos, trabalho demais e ele veio dizer que caiu no meu colo do nada. Essas abordagens eu não sei se seriam feitas, né? Posso até estar enganada, se fosse um homem, né? Não sei se seriam feitas se fosse um homem. Então, e várias outras situações que a gente conhece, a gente presencia, a gente vive no dia a dia. Tem relatos de prefeitas que vão para uma reunião, prefeitos que foram recém-eleitas, né, de mandatos passados, que iam para uma reunião, se fosse com um secretário homem, quando chega para a reunião, aí sempre a referência vai ser para o homem, né? Sim, prefeito, não, ela que é a prefeita, né? Porque até isso, né, é construído, né, historicamente. Então, de certa forma, também, né, eu sei que a mídia, a imprensa, série e tudo, está dando um destaque muito grande para essa questão do combate à violência contra nós mulheres, a questão do feminicídio, mas não é só isso. Bom, a participação da mulher está provada aí por vários estudos que ela acrescenta muito à vida pública, né, de uma cidade, de um país. Como exemplo recente, a gente cita a condução da pandemia, né? Os países que tinham mulheres à frente no comando foram os países onde morreram o menor número de pessoas, ao contrário aqui do que aconteceu no nosso Brasil, que foi campeão de mortalidade. A gente traz mais diversidade. É incrível como ainda existe muito preconceito, né, na participação de mulheres na política, mas as pesquisas que estudam isso, elas mostram que países, locais, cidades onde a mulher gerencia, trazem mais justiça social. Quando elas comandam governos, elas trazem mais paz, uma paz mais duradoura, menos conflito e mais investimentos na área social, reduzindo assim o impacto da desigualdade. A gente precisa buscar formar uma geração com menos preconceito em relação às mulheres, que a gente combata esse conceito de que homens e mulheres não são iguais e que homens podem oprimir as mulheres porque mulheres seriam seres inferiores. Eu acho que o que mais as mulheres têm enfrentado hoje na política é a violência política de gênero, né? As mulheres, elas são atacadas só pelo fato de serem mulheres na política, assim. Não tem outra justificativa. É o que eu estava dizendo para vocês. É um não lugar para as mulheres à política. E para algumas dessas mulheres, elas realmente não deveriam nem existir. Quem dirá estar na política, como é o caso das mulheres trans, por exemplo, que são abominadas na política. Como é o caso das mulheres negras, né, das mulheres que vêm de uma cultura econômica diferente do que é o padrão. Então, acho que hoje um dos maiores problemas na política é a violência política de gênero, né? Que não é responsável mais só por calar mulheres. Assim, não, você não vai falar. É responsável pela morte de mulheres, né? E aí a gente tem o caso da nossa vereadora do PSOL, a Marielle Franco, que foi assassinada pelo seu exercício parlamentar, né? Ela foi assassinada porque ela incomodava no sistema político. E o assassinato dela é simbólico, porque diz que, olha, se mais alguma de vocês quiser se levantar, esse é o destino de vocês. E o que aconteceu com Marielle é uma mulher negra, periférica, de esquerda, que denunciava todos os esquemas relacionados, né, dentro do Rio de Janeiro sem medo. E o que aconteceu com ela, né? Foi morta brutalmente. Será que fosse com um homem que também faz esse monte de denúncia, teria acontecido? Será que é porque eles acham que ela era um alvo fácil porque era mulher, mesmo sendo uma mulher de luta? Então é algo para a gente pensar assim, né? Silenciar mais uma mulher, nós já somos tão poucas, e quando nós temos coragem de denunciar, a gente é silenciada. Coloque-se no seu lugar, que está na minha hora de falar. Se não suporta ouvir a voz de uma mulher, o que tá fazendo na política? Tá achando que a política é um instrumento de exercício de violência? De colocar a força física, a masculinidade sobre o direito das outras deputadas falarem? Lamento. Sinto muito. Não. Definitivamente não. Os senhores vão ouvir o que nós temos a dizer. Não serei interrompida, não aturo o interrompimento dos vereadores desta casa,
Não aturarei de um cidadão que vem aqui e não sabe ouvir a posição de uma mulher eleita. Memória de um tempo onde lutar por seu direito é um defeito que mata. São tantas lutas inglórias, são histórias que a história qualquer dia contará. De obscuros personagens, as passagens, as coragens são sementes espalhadas nesse chão. De Juvenais e de Raimundos, tantos Júlios de Santana, nessa crença num enorme coração. Dos humilhados e ofendidos, explorados e oprimidos.